Exatamente, vamos começar a nossa aula. Eu vou começar pelo texto "Deve-se pôr um fim às provas do próximo?". Esta mensagem foi ditada por Bernardin, um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Deve-se pôr um fim às provas do próximo, ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Esta foi a pergunta que fizeram aos espíritos e eles responderam. Dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores. É o peso e a obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias as quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento, se não me foi dado também como prova ou expiação de ter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos uns aos outros, sempre em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém. Este pensamento deve revoltar todo o homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida? De aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos desse modo: estáis todos na terra para expiar. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Muito bem. Tem algumas pessoas que julgam que para podermos evoluir espiritualmente é tudo com muito esforço, com dor, com sofrimento. E o que é que essas pessoas fazem? Elas aumentam a sua carga de sofrimentos, de dores e de dificuldades, achando que com isso estão se sacrificando e de alguma maneira se elevando na vida espiritual. Mas isso, como podemos ver através do texto do Girardin, é um completo erro. Nós devemos sempre agir através da lei do amor. O amor para connosco mesmos e também para com os outros. É verdade que o sofrimento, ele existe. Em determinados momentos da nossa vida, ele vai se fazer presente. Mas o sofrimento, ele é um meio educativo. É um meio de educar o nosso espírito. E todo o sofrimento que vem até nós é consequências da realidade que criamos, seja desde o momento presente e também das nossas existências passadas. É aquilo que criamos, as energias que colocamos em movimento do nosso pensamento, das nossas palavras e das nossas ações.
Então, em determinado momento, pode ser que essa realidade se materialize em nossa vida, na forma de uma doença, na forma de um acidente, seja o que for, de alguma situação complicada. Mas isso é sempre uma forma de educação para o nosso espírito. Porque fomos nós que criamos essas energias, fomos nós que criamos essas situações, atraímos esses acontecimentos e como devemos agir. Não aumentando esse sofrimento, mas pelo contrário, demonstrando fé e aprendendo com esse sofrimento. O que é que ele nos tem a ensinar? Porquê? O homem necessita receber de volta tudo aquilo que ele cria. Que é para ter uma noção, um aprendizado sobre o bem ou o mal daquilo que ele está a criar. Ele precisa desse meio de comparação para ele mesmo evoluir. Até para saber o que é o mal, o que é o bem, o que é a dor, o que é a felicidade, o que é a alegria, o que pode magoar, o que pode trazer harmonia. Então, a maneira de encarar o sofrimento é sempre com fé e tentando averiguar o que é que ele nos quer transmitir. Tá? Tentar fugir do sofrimento é tentar nos livrar da responsabilidade, daquilo que é a nossa responsabilidade. Temos de ter a noção que atraímos as pessoas, os acontecimentos, as situações conforme o que tivermos pensado ou criado em existências anteriores. O que o Girardin fala aqui é que devemos viver sob a lei do amor. Isto é, nos respeitando sempre, tentando encontrar a nossa harmonia em nosso mundo íntimo, e esses sofrimentos que se apresentam em nossa vida é para que nós possamos crescer. Porque muitas pessoas julgam que Deus pune as pessoas, como se castigasse as pessoas. Isso não é verdade. Isso não é a realidade. Deus educa, não pune. Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado. Deus quer que tenhamos o aprendizado das energias que colocamos em movimento na vida, para que nós possamos crescer como seres espirituais. Isso é necessário. É necessário que nos responsabilizemos por tudo o que criamos, pois só assim vamos evoluir espiritualmente. Eu já falei um pouco disso em aulas anteriores. Por exemplo, posições de vitimismo não nos ajudam a evoluir. É uma forma de nos esquivarmos da nossa responsabilidade, daquilo que criamos. Então essa posição de vitimismo, de culpar tudo e todos, nunca nos vai ajudar a evoluir espiritualmente. É isso que precisamos ter noção. Viver sob a lei do amor. Tá? Nos amando, respeitando a natureza, respeitando as pessoas que estão à nossa volta, cuidando de nós, do nosso físico, da nossa casa, da nossa vida, cuidando dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Para quê? Para que não venhamos a criar novas situações de sofrimento para a nossa existência. Esse é o nosso principal objetivo aqui. A vida não é um sofrimento contínuo como muitas pessoas pensam. Nós estamos aqui a viver para alcançarmos um estado de maior felicidade. Essa é a lógica. Situações de sofrimento, porém, vão acontecer. Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte também da maneira como nós vamos aprender a lidar com essas coisas no futuro, não é? Se formos indisciplinados, vamos atrair situações que vão ser embaraçosas para nós. Se formos viciosos, vamos atrair doenças e outras moléstias e por aí adiante. Então é muito importante cuidarmos da nossa essência espiritual, do nosso pensamento, das nossas palavras, tudo isso, para evitarmos de criar sofrimento. Mas aqui, quando o Girardin fala que este é um mundo de expiação, na verdade nós estamos colhendo muitas das situações que criamos em nossas existências anteriores. Isso é inevitável, isso é da lei divina, não tem como escapar dessa situação, mas precisamos aprender a lidar com isso. Sem vitimismo, sem... Tem um ditado que fala o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ou seja, em algum momento da nossa existência vamos sentir dor, mas sofrer com isso, ou continuar a sofrer com isso, é sempre uma opção nossa. Temos sempre uma maneira de poder lidar com isso de maneira positiva, construtiva e que possa nos auxiliar a evoluir espiritualmente. Então, esta é a mensagem do Espírito Girardin. Não aumentemos os nossos sofrimentos, principalmente com a indisciplina nas nossas vidas, porque isso, indisciplina, traz desarmonia, traz desorganização, traz doença, traz conflito. É como se não estivéssemos em unidade com o universo, com o nosso cosmo interior, com o nosso universo interior. E isso só nos vai trazer mais confusão, vai trazer desequilíbrio para a nossa existência. A lei do amor, Jesus vem ensinar a lei do amor. A lei do amor é o único jeito que tem para que nós possamos evoluir realmente espiritualmente. Só pelo amor e pelo amor
nós conseguiremos evoluir, nós conseguiremos atingir estados espirituais mais elevados e também alcançar essas dimensões superiores e sair aqui destes planetas de provas e de expiações, seja o planeta Terra que está mudando a sua vibração, seja outros planetas no universo físico, que também tem essa característica de ser uma morada para espíritos ainda em aprendizado. Então esse é o jeito de nós podermos evoluir espiritualmente. Auto-amor, amor por nós mesmos. Chega de sentimentos de desprezo, de fraqueza, de eu não consigo, eu não sirvo para nada, os outros são melhores que eu. Temos que tirar essas coisas de dentro de nós. Tá? Desenvolver a humildade, desenvolver o respeito por nós, pela natureza, pela vida e aprender, como foi falado na aula anterior sobre a melancolia, aprender a viver com alegria. Gratidão e alegria, duas coisas essenciais para podermos habitar e nos adaptar a esta energia de quinta dimensão que o planeta está a entrar, ou planeta de regeneração, como é conhecido na doutrina espírita. Gratidão e alegria. Duas características muito importantes. Agora vamos para o segundo tema desta aula, e aqui as pessoas têm mais dúvidas acerca deste tema. É uma mensagem de São Luís, que é o guia espiritual da França, ou era, no tempo em que esta obra foi editada, o Evangelho segundo o Espiritismo, e começa fazendo uma pergunta aos espíritos. Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Um homem está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Esta foi a pergunta feita aos espíritos. Eles responderam: quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora é de graça que lhe é concedida, pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pôde fazer nos momentos finais da sua agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível fazê-lo, mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Falando um pouco ainda no texto anterior, eu esqueci de falar acerca de uma observação. Jesus, quando curava alguém, ele sempre dizia: estás curado, vai e não peques mais. Porquê? Porque se a pessoa continuar a pecar, ou continuar na sua vida desarmónica, viciosa, ela vai contrair outra vez a doença. Ela vai ficar doente, vai materializar, somatizar a doença no corpo físico. Então Jesus curava e falava: vai e não peques mais. Ou seja, endireita a tua vida para que não voltes a passar pelos mesmos sofrimentos. E Jesus não julgava essas pessoas que estavam doentes ou a sofrer algum tipo de perturbação, seja mental, muitas vezes até a obsessão da parte de outros espíritos, alienação mental ou mesmo doença física como lepra, que Jesus curou muitos leprosos. Ele sabia que essas pessoas estavam colhendo aquilo que semearam, seja nesta existência, pela sua vida desarmónica, seja pela maneira como agiram em existências anteriores, mas Jesus não julgava ninguém. Ele sabia que ali estava a justiça de Deus atuando na vida dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas recebam as energias que criaram na criação, na vida, para que o seu espírito possa fazer um aprendizado e para que possa voltar à harmonia, para que possa voltar a um estado mais feliz. O objetivo do sofrimento é exatamente esse. É para que possa servir de despertamento psíquico para o espírito. Fazê-lo sair daquela situação. Fazê-lo mudar a maneira como encara a vida e a maneira como ele tem vivido. E também se traz um aprendizado para ele, para que ele possa viver um estado mais feliz e mais harmónico. Mas Jesus, como eu falei há pouco, não julgava ninguém.
Ele sabia que ali estava atuando a justiça de Deus e, no entanto, ele também se fazia instrumento de Deus para aliviar as dores dessas pessoas. E é isso que também devemos agir assim. Sabemos que o sofrimento que bate na porta das pessoas tem a sua razão de ser e que as próprias pessoas atraíram esses acontecimentos, essas situações. Mas não cabe a nós deixar com que essas pessoas fiquem entregues ao seu próprio sofrimento. Se pudermos ajudar em algo, seja uma palavra, um apoio, algum auxílio material, por exemplo, através de uma terapia, de um reiki, de um passe, como o espiritismo, seja o que for, devemos também nos disponibilizar a ajudar essas pessoas. Quem sabe se através do nosso auxílio não possa parar a dor dessa pessoa ou amenizar e essa pessoa venha-se a sentir melhor. Não é? Uma pessoa em depressão, às vezes uma palavra, um abraço, uma palavra amiga, já ajuda a levantar o ânimo daquela pessoa e quem sabe se não é através de nós que a pessoa faz uma mudança positiva no seu estado mental e se dispõe a melhorar, a viver com mais alegria. Não é? Então é isso, como o Girardin falou, que não venha de nós, da nossa parte, aumentar os sofrimentos das outras pessoas, que não venha de nós nenhuma tortura, nenhum sofrimento, até mesmo para aqueles que já estejam a sofrer. Estão colhendo aquilo que criaram. É certo, é a justiça divina funcionando. É certo, mas também temos a nossa oportunidade de exercer a caridade aí, a nossa humildade e trazer também a nossa parte. E também como instrumentos divinos, quem sabe através de nós não cessa aquela dor daquela pessoa. E Deus atua também através de nós para fazer cessar a dor daquela pessoa, o sofrimento, trazer-lhe alguma coisa de positivo. Então devemos ter sempre o exemplo de Jesus nesse aspecto e não ficar omissos ou indiferentes. A indiferença mata o coração, mata os sentimentos, cria frieza dentro de nós. Isso é preciso ter muito cuidado. Para aquele que é espírita ou espiritualista deve ter muito cuidado com isso. É certo que nós também não temos a responsabilidade de fazer acabar o karma da outra pessoa, ou a lei de causa e efeito, mas podemos amenizar esse karma, não é? Podemos amenizar o sofrimento da pessoa, trazer algum auxílio. É isso, devemos ter sempre o exemplo como Jesus nos ensinou. Agora sobre o que eu li, o texto que eu li, e lembrando que é sobre aquelas situações, nos 10 mandamentos está lá, não matarás. Esse é um mandamento que está sempre presente em toda a criação, em todo o universo, seja onde for. Não matarás. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida através do suicídio. Também não temos o direito de tirar a vida das outras pessoas. Cada pessoa vai no tempo certo. Cada pessoa desencarna no tempo certo que tem que desencarnar. E tem certas coisas que a pessoa precisa viver. O espírito dessa pessoa precisa viver, sentir e também tomar decisões. Por exemplo, a eutanásia, o suicídio assistido, que já é permitido em alguns países da Europa e creio que também em alguns outros países no nosso planeta, é um crime perante as leis divinas. Principalmente aquelas pessoas que querem fugir dos sofrimentos da vida. Porque essas pessoas querem fugir da responsabilidade daquilo que criaram. Se essas pessoas estão a passar sofrimentos, foi porque elas atraíram isso. Através da sua existência atual e muitas das vezes através do seu passado. Ninguém sofre pelo processo de guerra, de fome e de sofrimento se não tenha criado isso para si mesmo em existências anteriores. Ninguém sofre na miséria e na pobreza, como nos países em África, em que muitas crianças não têm nada para comer e acabam por desencarnar dessa maneira. Ninguém passa por uma situação dessas só porque sim. Na criação não existe acaso. Existe a lei de causa e efeito, que é a justiça de Deus atuando, cada um recebe conforme o que criou. Muitas dessas crianças, em outras existências, também elas fizeram outras pessoas passar pelos mesmos sofrimentos, morrerem de fome. Muitos foram responsáveis por criar guerras em outras épocas da humanidade, trazendo violência, morte e sofrimento, e agora passam por essas situações. Então, ninguém passa por um sofrimento, um câncer, um cancro ou qualquer doença só porque sim. A própria pessoa criou as condições através do seu pensamento, da energia mental, da maneira como viveu, através dos seus maus pensamentos foi envenenando as suas próprias células físicas e ao longo do tempo pode ser que a alimentação contribua também para isso, a má alimentação, o descuido do corpo com a saúde, mas foi ela que criou, ela é responsável por isso. Nenhuma doença aparece só porque sim. Nenhum acontecimento acontece nas nossas vidas só porque sim. Não existe coincidências, nem existe acaso. Então isso é muito importante para que nós possamos entender o tema de hoje.
O suicídio assistido, também ele é um crime, é um duplo crime. É suicídio da pessoa que aceita desencarnar, que aceita morrer, e também daqueles que ajudam essa pessoa a suicidar é homicídio. Devemos esperar o desencarne natural. Devemos esperar a vontade de Deus, tá? Para que nós possamos ir para o plano espiritual. Se nós ainda estamos aqui, apesar dos sofrimentos que estamos a viver, é porque há aprendizado para o nosso espírito. Entendam isso. É claro que há situações em que as pessoas ficam a pensar. Por exemplo, tem pessoas que sofrem acidentes de carro, acidentes gravíssimos, e existe morte cerebral, ou às vezes as pessoas ficam em coma, e os médicos falam que já não tem chance, que a pessoa já não tem mais hipótese de retornar a ter uma vida, porque o cérebro existe morte cerebral, o cérebro está destruído. Ou em outros casos a pessoa está em coma, o médico fala que não sabe quanto tempo vai durar essa situação, que ela até pode não acordar. É o seguinte, a família muitas das vezes fica também com dúvidas. Devemos esperar ou devemos aceitar a opinião dos médicos e desligar as máquinas, que está permitindo que a pessoa continue, pelo menos o corpo físico continue ali vivo, não é? A família fica com essas dúvidas, também com esse peso, com essa culpa. E se eu desligar as máquinas, eu vou matar o meu próprio filho, a minha filha. Tem todas essas situações. É o seguinte, para o espírito que sofre uma situação dessas, seja de acidente, seja de doença, tem aprendizado aí importante a fazer. Os familiares não devem desligar as máquinas. A própria ciência médica já se enganou muitas vezes nas suas previsões, e pessoas que supostamente não tinham possibilidades de voltar a viver, voltaram e voltaram a viver, voltaram a acordar do coma, voltaram e ultrapassaram situações difíceis e contrariaram todas as opiniões dos médicos. Ninguém é infalível, até mesmo os médicos, por maior boa vontade, também eles se enganam. E também é muito importante termos atenção que aí tem a vontade de Deus, que se quiser que alguém continue a viver, a pessoa vai continuar a viver. Tá? E outra coisa que é muito importante, porque é que os familiares não devem desligar as máquinas, não devem de tirar essa hipótese de reflexão para o seu próprio filho ou filha que esteja nessa situação. Nesses momentos, o espírito que está nessas situações, seja em coma, seja em morte cerebral, seja o que for, ele pode tomar resoluções ali, nesse estado, que pode afetar as suas encarnações futuras. Alguém pode ter um tempo ali, enquanto está em coma, de reflexão sobre a sua vida, sobre a forma como tem conduzido a sua vida até ao momento daquele acidente. Pode ser que aquele acidente tenha mesmo sido culpa sua. Excesso de velocidade, falta de disciplina, falta de cuidado, e tenha caído nessa situação. Ele tem tempo, enquanto está em coma, o seu espírito tem tempo de refletir sobre essas coisas. Muitas vezes o coma é exatamente para isso, para ele poder refletir, e ele muitas vezes tem uma oportunidade de acordar, de tomar resoluções e mudar completamente a maneira como ele vivia. É como se fosse uma segunda oportunidade para esse espírito, para essa pessoa. Tá? Outra das coisas, mesmo pessoas em morte cerebral podem ter ali um momento em que o espírito se arrependa de algumas das situações da sua própria existência, da maneira como conduziu a sua vida, e isso tudo é levado em consideração pelo Criador, por Deus. Isso também pode ter influência sobre as suas existências futuras. Tá? Momentos de arrependimento podem mudar até mesmo a situação no plano espiritual, caso o espírito desencarne. O arrependimento abre as portas também para que ele possa ser auxiliado pelas equipas espirituais. O arrependimento abre as portas para uma nova vida. A pessoa arrepende-se daquilo que fez, da maneira como viveu, compreendeu os seus erros, e isso pode influenciar as existências futuras, ou o programa das suas existências futuras. Então, o mandamento não matarás deve ser respeitado. Ele deve ser respeitado. Um dos conselhos que eu posso dar, se alguém, alguma família passar por uma situação dessas, é: tenham muita fé, estudem a espiritualidade, compreendem que esse é um processo importante para o espírito. Nós não somos corpo. O corpo pode estar ali aleijado, pode estar ali acamado, mas nós não somos corpo, somos espírito. E o espírito continua a pensar. Tá? Mesmo tem casos de pessoas que voltam do coma, se encontrando, no período em que estavam no coma, se encontraram com a sua família espiritual, encontraram familiares no plano espiritual, e muitas das vezes trazem mensagens importantes para a sua família terrena aqui. No período do coma, trazem mensagens importantes dos familiares, dos guias espirituais, para as pessoas que estão aqui, para os seus pais, para as suas mães, para a sua família, que também pode ser importante para poderem fazer mudanças positivas em suas próprias existências.
Esses casos não são raros. Pessoas que estão em coma falarem, por exemplo, que os processos que os médicos fizeram, quem entrou na sala, os familiares que foram lá visitar a pessoa quando estava em coma, a pessoa se lembrar das conversas que se falaram enquanto ele estava ali em coma, porque quem ouviu não é o corpo físico que ouve, é o espírito que está desprendido do corpo físico, que vê os familiares, vê os médicos, muitas das vezes vê as situações que estão ali a acontecer. O corpo físico é uma máquina, é apenas a ferramenta do espírito. Nós não somos um corpo, não somos um corpo. E nesses casos em que existe o coma, ou essas situações de quase morte, é um dos atestados da sobrevivência do espírito para além da matéria física, para além do corpo físico. Isso é uma prova da continuidade da vida. Tá? Então, para os familiares pode ter atenuantes, mas para os familiares que desligam uma máquina, que concordam em desligar os sinais vitais do filho ou da filha ou do familiar, pode ser um karma, pode contrair aí um karma. Depende das atenuantes, não é? A intenção dela até poderia ser boa, a pessoa não tem conhecimento espiritual, não acredita em espírito, a pessoa apenas quer fazer com que o filho não sofra mais, não entende que isso pode ser um processo importante para o filho, como espírito, como ser, para a sua própria evolução, vai, concorda com os médicos, desliga a máquina, fica com um peso na consciência, ao mesmo tempo pode sentir alívio porque acha que fez um bem para o filho, ao mesmo tempo pode sentir culpa por ter matado o próprio filho. Isso pode ser um karma pesado, e quando vai para o plano espiritual a consciência lhe pesa e cai em situações espirituais que não são muito boas, tá? Mas o pior são aquelas pessoas que aceitam passar por um processo de eutanásia ou outros processos de suicídio assistido, quando elas estão com o pensamento de fugir das provas da vida, fugir daquilo que lhes poderia trazer aprendizado, aprender com as energias que vieram até elas, com os acontecimentos, e elas querem fugir das provas, querem fugir dos acontecimentos e das situações, porque acaba por ser um ato de covardia moral. Tá? Onde está a fé? Onde está a força? Onde é que está a nossa perseverança? A pessoa simplesmente quer fugir. Ela acha que já não tem mais razões para viver. Nós devemos a todo momento encontrar propósito para a vida. A vida é uma bênção. E nós devemos saber apreciar a vida aqui. Mesmo a vida de encarnado, com todos os seus sofrimentos e dores, ela ainda assim é uma bênção de Deus. E devemos saber valorizar a vida e não ter desprezo pela vida. Quando nós tiramos a nossa vida e tiramos a vida de alguém, é um desprezo, é um crime contra a vida. Por isso é que os guias espirituais falam: o suicídio, matar alguém, é um crime, porque estamos fugindo das provas da vida, daquilo que nos poderia ajudar a ascensionar como espírito, a evoluir e a alcançar um estado mais feliz. Tá? Então isso é muito importante. As pessoas que se suicidam, os suicidas, infelizmente, são as pessoas que sofrem mais no plano espiritual. Tá? Tem certos casos de suicídios, têm atenuantes. O motivo porque as pessoas se suicidam pode ser um atenuante, mas não deixa de ser um crime perante a lei divina. Tá? A mesma coisa com o homicídio, com o assassinato. O que estamos fazendo? Com certeza não estamos matando a pessoa, porque a pessoa é um espírito. O espírito continua a viver. Mas estamos tirando a oportunidade a ela, estamos matando o seu corpo físico, tirando a oportunidade a ela que lhe foi dada para evoluir aqui na matéria física, na terceira dimensão. E isso é um crime muito grave. Não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. No plano espiritual, infelizmente, assassinos, suicidas sofrem. O sofrimento é muito grande. Muitas das vezes estão constantemente revivendo o mesmo crime, continuamente, dia após dia, revivendo a maneira como se suicidaram, caindo de uma ponte, se jogando para os trilhos do trem, do comboio, seja o que for, através de um tiro, estão revivendo sempre aquela situação do tiro, sentindo aquele sofrimento. Então é algo que para a nossa evolução espiritual não nos interessa e não nos ajuda nada. Tem muitos relatos espirituais, espíritos que desencarnaram dessa maneira, tá? Através do suicídio, que vêm nos alertar para que nós não façamos isso em nenhuma situação. Tá? Então devemos ter fé, perseverança, total confiança em Deus e na sua justiça. E aceitar a justiça de Deus é compreender que os sofrimentos que vêm até nós é nossa criação, é para a nossa aprendizado, é para a nossa própria melhoria. Quantas vezes nós já saímos de situações de sofrimento, de dor, e quando vencemos esses obstáculos, pensamos para connosco mesmo: fui mais forte, hoje em dia sinto-me mais forte.
eu fui capaz de vencer essa dor, eu fui capaz de vencer esse obstáculo. Então hoje sinto-me melhor, eu estou mais maduro, eu sou uma pessoa diferente. Não tenho essas situações, seja relações difíceis que possamos ter passado, acidentes, seja todo tipo de obstáculos, quando são ultrapassados com fé, com força e com perseverança, trazem maior maturidade para o nosso espírito. Trazem maior perseverança, nos faz crescer espiritualmente. E é essa a maneira como devemos encarar as coisas. Não acusar Deus, não acusar ninguém, a sociedade, pelos sofrimentos que estamos passando, nem pelas pessoas que atraímos para a nossa existência, porque o que devemos ter cuidado a partir do momento de agora. O momento de agora é o nosso momento mais importante da nossa vida. É aprender a viver sob a lei do amor. É aprender a nos respeitar a nós mesmos. É olhar para nós com amor, com carinho, e ver o quão fortes nós somos, reconhecer a nossa própria capacidade, reconhecer a nossa importância na vida e também para as outras pessoas. É saber também valorizar as nossas pessoas, saber nos valorizar. Nós temos importância, porque nós somos um Deus em ação. A nossa natureza divina, nós temos a essência, a natureza divina dentro de nós. Então sentimentos de desprezo para connosco, de fraqueza, de achar que não estamos cá a fazer nada, isso não pode, não deve fazer parte de nós. Nós temos que encontrar um propósito para a nossa existência a todo momento. Tá? Se estivermos solitários, sozinhos, então vamos procurar outras pessoas. Há outras pessoas que sofrem mais que nós. Há sempre alguém que passa uma situação pior que nós. Quando nós estivermos numa situação de sofrimento, de dor, às vezes é bom olhar para pessoas que passam coisas piores que nós e ainda assim continuam com fé e não se deixam levar pelo desânimo, pela depressão e não adotam uma posição derrotista na vida. Isso é da máxima importância, máxima valorização de quem nós somos. Todos nós somos importantes. Não existe uma única pessoa aqui que esteja vivendo, ou seja, no universo, que não tenha a sua importância. Tudo o que Deus cria tem importância, tem um papel a desempenhar, tem uma missão a desempenhar aqui. Então o nosso maior objetivo aqui é procurar o auto-amor, a constante valorização de nós mesmos. Tá? E crescermos sempre em amor, crescermos em bondade, em inteligência, em virtude, em constante movimento, arranjando sempre um propósito para as nossas existências. Até mesmo aleijado, sem uma perna, sem um braço, eu ainda posso continuar a ser útil. Eu ainda tenho forças, eu ainda consigo andar com a ajuda de uma muleta, por exemplo. Ainda numa cadeira de rodas eu posso ser útil. Eu não sou um aleijado, eu não sou um coitado. É muito importante isso. Não colocarmos na posição de vítimas. Eu sou um coitado, aconteceu-me isto, então sou um coitado. Isso é posição derrotista. Não, aconteceu-me isso foi porque teve um objetivo. Eu atraí esse acontecimento. Talvez eu tenha feito isso a alguém em outra existência. Mas eu não tenho as pernas. Eu ando numa cadeira de rodas. Sim, tenho toda uma dificuldade a vencer. Mas ainda assim eu tenho o meu valor e eu posso ser útil. É isso que as pessoas precisam aprender. Se eu não tenho uma capacidade, com certeza eu tenho alguma coisa que eu consigo fazer bem. Eu consigo ser útil para alguém. Talvez eu não consiga andar sozinho, mas talvez através da minha inteligência eu possa trazer uma mensagem de esperança para outra pessoa. Ainda assim eu posso utilizar a internet e chegar a muita gente. Né? Existem 1001 maneiras de fazer o bem. Agora, nunca nos podemos colocar em posições derrotistas, nos menosprezar, porque quando nos menosprezamos a nós mesmos, menosprezamos Deus, porque nós somos essência divina. É como se estivéssemos desprezando Deus, desprezando a nossa força, a nossa capacidade. Tudo o que nos acontece são obstáculos para que possamos crescer e sermos mais felizes. Isso é o mais importante. Infelizmente, e para terminar, estamos vendo os países aprovando leis, sendo aprovado nos parlamentos, o suicídio assistido, a eutanásia e o aborto. O aborto é outra coisa que é um crime perante as leis divinas, porque basicamente nós estamos a matar o corpo que iria servir para um espírito poder passar pelas suas provas aqui e poder crescer. Não importa se tem 7 dias, se tem 2 semanas, se tem 1 semana, se tem só alguns dias, aquele corpo é uma vida que estava ali a ser formada para que um espírito possa se manifestar aqui na matéria física e poder evoluir. É um crime. Quem comete aborto comete um crime. Agora, como eu falo, existem atenuantes. Muitas das pessoas podem ter passado por situações difíceis. O companheiro pode ter abandonado, a pessoa era muito jovem, não tinha experiência, o companheiro abandonou, não exerceu a sua responsabilidade, os pais também não o apoiaram. A jovem sentiu-se sem forças e acabou por aceitar com o aborto. Nesses casos, a maior responsabilidade não vai para a jovem. A jovem devia ter sido apoiada.
devia ter sido exercido o amor para com ela, aceitado essa criança. Os pais é que levam a maior responsabilidade. E também o companheiro que desertou, foi embora e não exerceu a sua responsabilidade. Então essa mãe tem essa atenuante. Muitas das vezes até se livra da responsabilidade, porque não foi vontade dela. Ela não abortou por sua vontade. Muitas mulheres, infelizmente, não têm o apoio do companheiro e dos pais, ou vivem situações de pobreza e de dificuldade, e muitas vezes acham que esse é o caminho. Ou não encontraram apoio na família, ou em alguém, ou em alguma instituição, e infelizmente decidiram por essa situação. Mas é como eu falo, existe essa atenuante. Deus leva mais em atenção a intenção com que se faz as coisas. A intenção é que conta. Agora para aquelas pessoas que querem viver na libertinagem, querem viver na falta de responsabilidade, em que têm montes de relações com diversos companheiros sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum amor, total libertinagem, engravidam, cometem aborto, estão cometendo um crime. Tá? Estão agindo com falta de responsabilidade e estão adquirindo um karma grave. Essas pessoas também acabam por sofrer bastante no mundo espiritual, porque elas acabam por contribuir para o assassinato. Lá está a lei, não matarás. Abortistas profissionais. Os médicos e os abortistas profissionais que assistem essas mães, ou poderiam ser mães, cometem uma grave responsabilidade. Cometem uma grave falta e sofrem muito no plano espiritual. Esses ainda são mais responsáveis, porque nasceram com intelecto, nasceram com inteligência e estão utilizando da ciência, da medicina, em vez de ser para beneficiar a vida, para engrandecer a vida, não, estão a utilizá-la para a morte, estão a utilizá-la para matar. Esses cometem uma grave falta e também serão chamados à responsabilidade. Tenhamos em atenção, então, todas essas coisas. Quando for a nossa hora, é melhor que ela seja natural. Deixemos para Deus quando Ele quiser nos chamar. Não apressemos o momento da nossa morte, seja através de eutanásia, suicídio assistido, seja outra coisa qualquer. Estamos cometendo uma grave falta e isso vai se repercutir no mundo espiritual e também nas nossas próximas existências futuras. Estamos a criar problemas. Isso não nos vai ajudar a evoluir. Cada um espera o seu momento de partir. Tenha confiança em Deus e na sua justiça. E tenha fé para ultrapassar todos os obstáculos. Porque se um obstáculo vem até nós, é porque nós temos força em nosso interior para ultrapassar isso. Deus não dá um fardo superior às nossas forças. Tá? O fardo é proporcional às nossas forças. Tenhamos isso em atenção. Total fé em Deus, total fé na justiça de Deus. Quando for a nossa hora, nós vamos e quando formos, tenhamos o conhecimento espiritual e a total confiança que vamos continuar vivendo. Mas é isso, eu quero agradecer a vossa presença. Até à próxima terça-feira. Tenham uma ótima semana e muita fé em Deus é o mais importante. Total confiança em Deus. Vivam com gratidão, vivam com alegria. Até à próxima.